A todos nós aqui nessa noite, algo que o Senhor vem colocando ao meu coração ao decorrer dos dias, e creio que o Senhor vai falar com você. Mas para isso você precisa ter fome, ter sede, estar sensível. Irmãos, que nada venha roubar a sua atenção. Essa palavra que eu tenho certeza absoluta no meu coração, eu estou convicto que é uma mensagem que, se nós entendermos aqui nesse lugar e praticarmos, a nossa vida, a nossa história, a nossa trajetória será mudada, absoluta. Mas para isso, querido, exige de mim e de você uma resposta. Necessita eu e você nos posicionarmos. A palavra do Senhor, ela diz que certa vez Jesus contou a parábola do semeador. E Jesus falou que o semeador saiu a semear. E ele semeou, irmãos. E na parábola só um frutificou. Aquela semente, uma caiu à beira do caminho. A outra caiu em solo rochoso, pedregoso. E a outra caiu entre espinhos. Mas só uma caiu numa boa terra e frutificou. Eu quero crer que nessa noite aqui, só há boa terra aqui no nosso meio. Só há boa terra que vai frutificar, vai germinar. E que vai haver um crescimento poderoso no reino de Deus. Mas para isso, irmãos, exige de mim e de você atenção. Exige de mim e de você uma reverência. Exige de mim e de você uma inclinação para recebermos a palavra de Deus. Nós estamos, queridos, chegando nos dias finais, você pode ter certeza disso. Talvez o Senhor Jesus não venha esse ano ou ano que vem, mas a vinda dele está próximo. Nós temos acompanhado os noticiários e sabemos o que está acontecendo no mundo. As coisas que estão acontecendo na face da terra. Isso são sinais para que a igreja de Cristo esteja atenta. Para que a igreja de Cristo tome o lugar das virgens prudentes que traziam azeite na sua botija, que estavam ali com as suas lamparinas acesas, esperando a vinda do noivo. Que eu e você não sejamos como aquelas loucas que vamos ficar para trás. E quando o Senhor vir, quando o Senhor bradar, aquelas loucas vão correr à sua presença, vão gritar, vão gemer, mas o Senhor vai fechar a porta e vai dizer: é tarde demais. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Não sei quem vocês são. Não conheço vocês. Não, queridos, mas que sejamos aquelas que as portas estarão abertas e vamos ser recebidos por um abraço, por um sorriso na face do nosso Mestre, do nosso Salvador, e estaremos com Ele para todos sempre, adorando o seu nome. Então, queridos, abra o seu coração nessa noite. Preste atenção no que o pastor vai compartilhar com você aqui nesse lugar. Eu tenho certeza que a sua vida será mudada, transformada. Eu vou buscar aqui também trazer isso que o Senhor colocou de uma forma precisa para nós, porque depois nós vamos participar aqui, nós vamos ceiar, mas é muito importante você estar com o seu coração aberto. Irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir. Você não acha estranho nós dizermos que somos crentes, quando nós não conseguimos ouvir uma mensagem de 40 minutos? Nós dizemos que somos cristãos, seguidores da palavra de Deus, mas não conseguimos muitas vezes ficar meia hora ouvindo uma palavra da parte de Deus. Não conseguimos ficar 25, 20 minutos ouvindo uma mensagem. Nós precisamos rever a nossa base, as nossas convicções. O Senhor está chamando uma igreja apaixonada, uma igreja que anseia, que anela pelo seu Mestre, pelo seu Salvador. E eu glorifico a Deus porque aqui nessa noite tem uma igreja apaixonada, amém? Os verdadeiros adoradores que Ele procura, que o adorem em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração? Feche os teus olhos por um instante. E interceda junto comigo nesse momento por esta palavra.
Querido Pai, amado Deus, nós queremos aqui te agradecer pela rica oportunidade que nós temos, Pai, nesta nação, nesta cidade, de uma noite como essa poder ouvir a Tua palavra, de uma noite como essa estarmos aqui reunidos, tendo, Senhor, liberdade, Senhor. Queremos te agradecer pelo privilégio, porque somos bem-aventurados, somos amados do Senhor. E queremos, Pai amado, que esta palavra venha causar um divisor de águas nas nossas vidas. Queremos nesse tempo, Pai, crescer espiritualmente. Queremos amadurecer. Sabemos que o Senhor está preparando um exército. O Senhor está preparando filhos e filhas que, Pai, nesse tempo alcançarão a maturidade espiritual para viver os propósitos do Senhor. Nós pedimos a bênção do Senhor, que o Senhor venha me conduzir, que o Senhor venha falar através da minha vida, que eu seja aqui somente um instrumento nas Tuas mãos, pela qual o Senhor vai fluir e alcançar o coração da Tua igreja, o coração daqueles que acompanharão, que verão essa palavra em breve através da live, através do YouTube. Senhor Deus, nós também sabemos que há uma batalha espiritual, sabemos que há, Senhor, no mundo espiritual uma guerra travada, para que, Senhor, a Tua igreja não venha ouvir a Tua mensagem. E nós, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos repreender toda ação das trevas, toda ação do diabo, dos demônios que se levantam numa noite como essa para, ó Deus, Senhor Deus, neutralizar o poder da palavra do Senhor no coração da Tua igreja. Nós dizemos, saia em nome de Jesus. Nós declaramos a glória do Senhor. Somente Tu tens liberdade em nosso meio, Pai. Somente o Senhor tem liberdade, por isso repreendemos toda distração, repreendemos todo sono, repreendemos, Pai querido, Senhor Deus, todo sofisma, todo dardo inflamado, Senhor, do inimigo nesse momento. Esse local só tem espaço para os anjos de Deus, para o Espírito Santo operando em nosso meio, Pai. E nós cremos que é um novo tempo, é um tempo, Senhor Deus, preparado, é um tempo sobrenatural poderoso, onde esta igreja será levada para um outro lugar de comunhão, a um outro nível na presença de Deus. E nós queremos aqui agradecer ao Senhor de todo o nosso coração, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite é uma passagem, é um trajeto, é um percurso do seu povo do Egito até Canaã. E eu gostaria de destacar aqui essas 3 etapas na vida do povo de Deus de Israel. Enquanto escravos no Egito, enquanto no percurso do deserto e também em Canaã, a terra prometida. E a mensagem que está no meu coração com um tema que eu gostaria de dar nessa noite é vítimas ou conquistadores. Vítimas ou conquistadores? Repita comigo, vítimas ou conquistadores? É isso que nós vamos aprender aqui nessa noite. E é o que nós aprendemos meditando em Êxodo, em Levítico, em Números, Deuteronômio, Josué. Nós vemos a trajetória do povo de Deus, quando o Senhor levanta Moisés libertador para que ele fosse aquele instrumento nas mãos do Senhor para tirar o seu povo da escravidão e conduzi-lo até Canaã, a terra prometida. Irmãos, nós precisamos compreender que enquanto o povo de Deus, ele estava ali no Egito, eles eram escravos. Eles eram o quê? Escravos. Eles estavam debaixo da tirania de Faraó. Faraó governava sobre eles. Faraó mandava naquele povo.
Mas chegou o momento que o Senhor, através das pragas, dos sinais, o Senhor tira eles daquele lugar e leva para o deserto. E lá no deserto o Senhor trata com aquele povo, preparando aquele povo para que eles pudessem adentrar a terra prometida. A terra que o Senhor havia prometido para eles. Uma terra que mana leite e mel. Então isso precisa ficar claro para nós aqui nessa noite. Precisa ficar claro, irmãos, que do Egito até Canaã tinha um percurso. Do Egito a Canaã tinha um período que o povo do Senhor ele ia passar. Mas o Egito e Canaã é que é o alvo dessa questão. O deserto era uma passagem. Repita comigo, o deserto é uma passagem. O Senhor não chamou aquele povo para morrer no deserto, não. O alvo do Senhor era introduzi-los em Canaã, a terra prometida. Mas o deserto era uma passagem, era um período. Eles não foram chamados para morrer no deserto. Eles não foram chamados para criar ali a sua habitação no deserto. Isso não fazia parte do plano de Deus. No coração de Deus o deserto era uma passagem, até que eles chegassem no cumprimento da promessa que é Canaã. E quando nós vamos estudando o texto, a passagem, você vai ver que havia uma linguagem, havia um modo de falar, uma maneira de falar, enquanto no Egito, enquanto no deserto e enquanto em Canaã. Como é que era o vocabulário daquele povo no Egito? Como é que era a maneira de falar deles no Egito? Era um vocabulário de escravidão. Então aquele povo, eles falavam. A maneira de falar deles era uma maneira escrava. Era um vocabulário de escravos. Porque é isso que estava na sua identidade. Eles eram escravos. Mas quando o Senhor tira eles do Egito, o Senhor queria que eles aprendessem algo. Que eles não eram mais escravos. Eles eram agora pessoas livres. Que tinham um Deus sobre a vida deles. Começou um tratamento e um processo na vida deste povo. Para que eles deixassem de ser escravos. E entendessem que o Senhor era por eles. Que o Senhor era fiel e poderoso para sustentá-los. Aquele povo, quando estava, queridos, no deserto, um determinado dia, numa manhã, eles saíram das suas tendas e havia pão caído na frente deles. O Senhor fez chover maná. Quando aquele povo estava com sede, Moisés batia na rocha e a rocha vertia água para saciar a sede daquele povo. A palavra do Senhor diz que a sandália nos pés, a vestimenta deles não ficou velho. O Senhor supria. O Senhor se colocou como um pai, conduzindo, e lhes fez uma promessa maravilhosa: eu vou introduzi-los numa terra que mana leite e mel. Mas eles foram provados, eles foram ali lapidados pelo Senhor, para que eles conhecessem o Senhor, para que eles conhecessem o quão fiel é o Senhor, o quão fiel é o nosso Deus. Irmão, mostra para mim aonde que o Senhor foi infiel com o seu povo no deserto. Nenhuma vez. Mas aquele povo era rebelde, aquele povo era duro de coração, aquele povo não entendeu o momento do Senhor na vida deles, e eles vira e mexe, eles gostariam de voltar para o Egito, de voltar para a escravidão. Nós aprendemos o seguinte, nós aprendemos que o Egito, eles saíram do Egito, mas o Egito não havia saído do coração deles.
Eles continuavam com uma mentalidade escrava. Eles continuavam com uma maneira de falar, um vocabulário de escravos. E isso precisava mudar. Isso precisava mudar. Então eu gostaria que você compreendessem comigo aqui nessa noite. Queridos, há uma maneira de falar no Egito, há uma maneira de falar no deserto e há uma maneira de falar em Canaã. Há um vocabulário, há um idioma, podemos dizer assim. A maneira de você falar vai denunciar aonde você está. A maneira de você falar vai denunciar o que você crê, o que você acredita. Então, quando nós vemos a maneira de falar do povo de Deus no Egito, era uma maneira de escravos. Quando nós vemos no deserto, a maneira correta daquele povo falar deveria ser uma maneira de convicção na fidelidade do Senhor, porque o Senhor havia prometido. Esse deveria ser o vocabulário deles no deserto. Quando um conversava com o outro, como é que deveria ser a maneira deles conversarem? O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus tem nos sustentado aqui, o Senhor tem nos mantido e nos preservado em meio ao deserto, e o Senhor vai cumprir a sua palavra. Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele nos livrou do Egito, Ele abriu o mar para que passássemos, e hoje nós estamos aqui rumo à terra prometida. Mas essa era a maneira deles falar? Não, eles duvidaram. Eles foram incrédulos, eles não acreditaram na palavra de Deus. Somente Josué e Caleb foram homens que creram na palavra e na fidelidade de Deus. Então a maneira de falar daquele povo era uma maneira escrava. Eles não acreditavam, eles eram incrédulos. Agora, queridos, quando o Senhor permite que eles deem volta no deserto, e eles ficam rodando no deserto durante décadas, a palavra diz que eles morrem, um por um vai morrendo daquela geração incrédula, e uma nova geração vai vindo à tona. E é através dessa nova geração que o Senhor vai cumprir a sua promessa, a sua palavra, de colocá-los na terra prometida. Agora, quando eles entram na terra prometida, através de Josué, como que deveria ser a linguagem deles? Uma linguagem de conquistadores. Repita comigo, uma linguagem de conquistadores. Em Canaã, o que o Senhor tem para eles não é mais uma linguagem de escravos, de dependentes e consumidores, mas é uma linguagem de conquistadores, porque o Senhor cumpriu a palavra, o Senhor colocou eles naquela região, naquele lugar, naquele ambiente. O Senhor falou: olha, aonde vocês colocarem a planta dos seus pés, eu lhes darei por herança. Como que deveria ser o vocabulário daquele povo? Vamos avançar e vamos conquistar no poder do nosso Deus. Essa é a linguagem correta que eles deveriam ter. E eles avançaram, e eles conquistaram a terra. Mas o que eu quero trazer, irmãos, nessa noite para todos nós, que as nossas palavras, o modo de nós falarmos, denuncia no que acreditamos. Talvez você esteja aqui nessa noite, e a sua linguagem, o seu modo de falar, o seu vocabulário, seja de alguém que ainda está lá no Egito, debaixo da chibata de Faraó. Por isso que muitas coisas não acontecem na sua vida. Por isso que muitas vezes você se vê dando voltas no deserto. A sua vida não muda, a sua vida nada acontece, porque ainda o seu modo de falar, as suas crenças, ainda a sua linguagem, o seu vocabulário é de alguém escravizado. Alguém que não crê no que a palavra de Deus declara. Alguém que não confessa a palavra de Deus. Então a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Mateus capítulo de número, versículo 12. Capítulo 12, versículo 34. Olha lá, raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio
o coração. O que sai da sua boca mostra do que está cheio o seu coração. O seu coração. E nós, irmãos, hoje vivemos em uma aliança, aonde nós precisamos confessar. Confessar. Romanos capítulo 10, versículo 5 e o versículo 6. Se vocês quiserem, podem acompanhar aqui, através do Data Show. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. A justiça decorrente da fé, assim diz. Você vive em uma aliança, em Cristo Jesus, aonde você precisa confessar, aonde você precisa declarar. As coisas vão mudar e vão acontecer na sua vida quando você aprender a declarar, a confessar a palavra de Deus. Enquanto você e eu não aprendermos isso, nós vamos ficar como aquele povo dando círculos no deserto, com uma mentalidade, um vocabulário de escravos. Mas isso não é o que Deus tem para nós. O Senhor tem para mim e para você, para nós, uma mentalidade de conquistadores. De conquistadores. No versículo 10 do capítulo 10 de Romanos, a palavra do Senhor, ela diz, olha lá, versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, irmãos, nós cremos com o nosso coração, e nós confessamos com os nossos lábios. Por isso aquilo que você confessa, aquilo que você declara, revela aquilo que você crê, revela aquilo que você acredita. Por isso que se você crê incorretamente, você vai falar incorretamente e você vai viver incorretamente. Se você crê corretamente, você vai falar corretamente e vai ter uma postura, vai ter um comportamento, vai ter uma vida correta. Por isso que as tuas palavras revelam no que você acredita, no que você dá crédito. Não tem como nós escondermos, porque isso vem à tona, porque a boca fala do que o coração está cheio. Quando nós vamos para Tiago, no capítulo 3, irmãos, você já vai entender aonde o pastor quer chegar. A gente já vai unir com a passagem do povo de Deus do Egito até Canaã. Mas Tiago, no capítulo 3 e o versículo 4, olha lá, observar igualmente os navios que sendo tão grandes e batidos de rixos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Um navio daquela estrutura gigante, tão grande, ele é dirigido por um leme. Assim é a sua vida. O seu corpo é dirigido pelo que você fala. Esse leme é a sua língua. É o que Tiago ele está falando aqui no capítulo 3. Ele está falando que a língua tem poder de amaldiçoar e de abençoar. A mesma língua abençoa e amaldiçoa aqueles que foram criados segundo a imagem e a semelhança de Deus. Então, irmãos, você vai começar a viver algo poderoso na sua vida, através das suas palavras, através daquilo que você crê e daquilo que você confessa. Provérbios capítulo de número 18 e o versículo 21. A Bíblia diz, olha lá, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então o pastor quer que você entenda aqui nessa noite. O Senhor está chamando eu e você aqui nesse lugar para sermos conquistadores e não mais vítimas.
E você vai se tornar um conquistador através da declaração, da confissão da palavra de Deus, entendendo aonde que você está hoje em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Queridos, voltemos para o povo de Deus. O povo de Deus, quando eles estavam no Egito, quem mandava neles, quem mandava naquele povo de Israel, no Egito era quem? Faraó. Faraó que mandava neles. Quando eles foram para o deserto, eles dependiam totalmente de Deus e estavam aprendendo a conhecê-lo. O Senhor estava provendo e lhes ensinando que não eram mais escravos. O Senhor sempre foi fiel ao seu povo. Mas quando eles chegaram em Canaã, eles é que mandavam na terra. Repita comigo: Israel, quando chegou em Canaã, eles que mandavam na terra. Então o povo de Deus, quando eles estavam no Egito, eles eram vítimas. Eles estavam à mercê de Faraó. Mas quando eles chegam em Canaã, quem manda é eles. Eles tinham uma promessa e uma palavra de Deus. O Senhor havia entregue para eles aquela terra. Agora aqui eles não são mais vítimas. Eles deveriam se tornar conquistadores da terra. Conquistadores. Quando nós olhamos para o nome Josué, o nome Josué significa Deus é salvação. Quem sabia disso? Deus é salvação. O nome Josué tem o mesmo significado do nome Jesus. Quem está comigo aqui nessa noite? O mesmo significado que tem o nome Jesus, que é Deus é salvação, tem o nome Josué. Por isso que Josué aponta para Jesus Cristo. Você percebe que Moisés foi um grande homem de Deus, um libertador, alguém que o Senhor falava com ele face a face. Mas você percebe que Moisés não entrou em Canaã. Moisés ele não entrou na terra prometida. Porque Moisés ele feriu a rocha, ele deveria ter falado com a rocha, porque a rocha aponta para Jesus. E não estamos mais em um momento de bater, nós estamos em um momento de falar. E Moisés ele apontava para a lei, o Antigo Testamento, os mandamentos escritos em tábuas de pedra. Então Moisés não podia entrar em Canaã. Ainda que Moisés ele se esforçou, ele falou: Senhor, permita que eu entre. Ele avistou, o Senhor falou para ele: nem toca mais nesse assunto. Ele não vai entrar, e não entrou. E quem entrou? Josué, com o povo, que aponta para Jesus Cristo. Canaã aponta para o período que nós estamos hoje, espiritualmente, na graça de Deus e no favor de Deus. E Josué é esse Cristo, esse Jesus, que está nos liderando. Então, irmãos, preste atenção, que Canaã está apontando para o tempo que vivemos hoje, a graça de Deus. Josué capítulo de número 24. Josué 24, versículo 11 ao 13, olha o que está escrito. Passando vós o Jordão, e vindo Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os fariseus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, porém entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhasse. Olha só o que está escrito. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. O Senhor colocou eles em um lugar aonde eles estavam desfrutando do trabalho de outros. Eles estavam bebendo de fontes que eles não cavaram. Eles estavam comendo de frutos de que eles não plantaram.
O Senhor colocou eles ali e deu a vitória e disse: olha, eu dei a vitória para vocês, e não foi através do arco, da flecha. Eles guerreavam, mas quem estava à frente o tempo todo era o Senhor. Hoje em Cristo Jesus, meus irmãos, nós estamos em Cristo e nós desfrutamos de uma obra consumada em Cristo Jesus. Você consegue entender que Canaã está falando de Cristo? Porque você está nele. Você está em Cristo Jesus. O Senhor concedeu a você já o maior privilégio que um homem pode ter, a maior bênção, que é a sua presença, a presença do Espírito habitar em você, morar em você. Ele consuma uma obra na cruz e permite que eu e você desfrutemos pela fé de uma obra consumada. Ele permite. Então eu e você estamos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, eu e você não somos mais vítimas. Quem está comigo aqui nessa noite? Você não é mais vítima. Você é um conquistador no poder do nome de Jesus. Você é um filho, você é uma filha herdeira. Então, irmãos, eu e você não podemos nos comportar como se estivéssemos no Egito. E também não podemos nos comportar como se estivéssemos no deserto, não. Nós estamos em Canaã, a Canaã espiritual em Cristo Jesus, porque Ele habita em nós. Nós temos a presença do Espírito Santo. A obra foi consumada. A obra foi consumada. Sabe o que nós aprendemos com esse texto, com essa passagem? Parece que quando aquele povo estava lá no deserto, o Senhor tratava eles como filhos meninos, filhos imaturos. Tenho a sua atenção aqui nessa noite. Quando aquele povo estava no deserto, parece que o tratamento de Deus com eles é como um pai que está cuidando do filhinho pequeno. O irmão Paulo que está aqui com o Luquinha. É um tratamento do papai com um filhinho pequeno. Parece que esse era o tratamento de Deus com aquele povo no deserto. O maná cai do céu. Eles não precisam trabalhar. Eles acordam de maná, o maná está lá. Eles acordam de manhã, o maná está lá. Eles colocam lá, comem. No outro dia, quando eles acordam, lá está o maná novamente. Eles recolhem, comem. Quando eles estão com sede, a água sai da rocha, eles bebem. Ah, e a água está amarga, a água não dá para beber, Moisés. Moisés taca ali lá a madeira, a água fica pura, doce, eles bebem. Estamos cansados desse maná, manda carne. O Senhor envia as cordonizes. Olha só o tratamento de Deus com aquele povo. Num deserto, milhões, muita gente, e o Senhor supria aquele povo. Ele tratava que nem um papaizinho, né? E com a promessa de entrar na terra prometida, a promessa. Mas aquele povo nunca entendeu a paternidade e o cuidado de Deus. Continuavam murmurando, que nem crianças que faz ali a sua sujeirinha na fralda. Nunca creram. Não entendiam, viram os milagres, os sinais. O Egito foi colocado de cabeça para baixo com as pragas. O Senhor envergonhou todos os deuses do Egito. Mas eles não criam. Era aquele filhinho, sabe? É aquele bebezinho que não crê, que não cresce, que não amadurece. Mas em Canaã a parada é diferente. Parece que no deserto o Senhor está na frente e puxando eles. Até como um pastor que ministrou semana passada, o pastor Fábio. Parece que o Senhor está à frente no deserto, chamando e puxando os seus filhinhos. Vem, eu estou aqui na frente. Mas em Canaã parece que o Senhor sai da frente e vai para trás. E agora o Senhor está falando para eles, ó, eu sou com vocês, avancem. Está vendo essa terra aí? Tome posse, conquiste. E forjando no coração deles que eles não eram mais crianças, vítimas, mas que agora eles deveriam ser maduros para conquistar a terra. É o que o Senhor está falando comigo e com você hoje aqui nessa noite.
É como se você estivesse naquela terra, em Canaã, porque você está em Cristo Jesus. E o Senhor está falando para você: está vendo essa cidade, esse bairro? Eu quero que você conquiste ele no poder do nome do meu filho. E eu vou estar com você, eu vou estar à frente, por detrás, te projetando. Então, irmão, sabe por que muitas coisas não mudam na sua vida? É porque ainda você se comporta como uma vítima. Ainda você está, Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer, Deus não vai fazer a obra. Ele não vai fazer. Ele está esperando que você se coloque em maturidade, em posicionado e avance e declare no poder do nome de Jesus. Aí Deus vai fazer a obra, passa 1 ano, passa 5 anos, passa 10 anos, e essa obra não é feita, porque ainda estamos agindo como crianças na fé. Chega de vitimismo, de ser vítima. Você é um conquistador, e Ele concedeu a você o poder do seu nome, a presença do seu Espírito, e Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Avance. Então vamos tirar a nossa mentalidade, sabe que Deus está fazendo a obra. Ele está esperando às vezes uma postura, uma atitude minha e sua, de nos tornarmos inconformados e declarar a palavra de Deus. A obra vai ser feita quando você declarar na sua casa, na sua vida, na sua trajetória a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o poder de Deus. É a palavra de Deus. Aí nós somos ignorantes, nós não conhecemos as promessas, nós não conhecemos a palavra de Deus, e daí ficamos rodando no deserto. O inimigo pinta e borda, e conhece muito de Bíblia, tá? Porque ele foi com a palavra para destruir Jesus lá no deserto. Não pensa que ele não entende. Mas quando você começar a confessar, declarar a palavra, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, sobre a sua esposa, sobre o seu esposo, sobre os seus filhos, quando você vê que não, essa terra o Senhor concedeu a nós. Mateus capítulo de número 28, olha lá. Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19, olha o que está escrito. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: repita comigo, autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí o versículo 19, olha lá. Ide, portanto, olha lá. Jesus está diante dos seus discípulos e diz para eles: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. No versículo 19 agora: ide, portanto, e fazei discípulos. Como que aquele povo, como os discípulos, eles deveriam avançar? Eles deveriam avançar na autoridade de Jesus Cristo. É por isso que aquela igreja impactou o mundo, porque aquela igreja avançava no poder do nome de Jesus. Eles foram testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Eles não ficaram ali enclausulados com medo dos judeus, com medinho, como se fossem vítimas. Eles avançaram, meus irmãos, no poder do nome de Jesus. O Senhor está chamando para você nessa noite, todos nós aqui, que estamos vivendo um novo tempo. É um tempo de nós conquistarmos na autoridade do nome de Jesus. Chega de vitimismo. É porque eu sou doentinho, eu sou fraquinho, eu sou pequenininho. Mas o Deus que você serve é grande, é poderoso, é majestoso. Ele é poderoso para sustentar você, para projetar você, para ungir e capacitar você. Mas é para você conquistar a terra. E o olhar de Deus é um olhar grande. Deus, ele não está, querido, voltado para a nossa igreja aqui, denominação. O Senhor está olhando para a cidade de Joinville. O Senhor está olhando para a nação brasileira. Ele está olhando para as nações, porque o nosso Deus é grande, é poderoso, é soberano. Mas quem que vai conquistar? Quem que vai se posicionar? É uma luta, pastor, não dá nada certo. Mude a mentalidade para conquistador. Não, está dando certo, vai dar certo, já deu certo.
Porque Jesus é na minha vida, eu estou aqui em nome dele, eu sou um filho, eu sou um herdeiro, a obra foi consumada. Não tem demônio, não tem principado que possa parar. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 3 e 4. Olha o que diz esse texto. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Olha só o que está dizendo. Foi doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. São promessas que a gente não conhece, a gente não confessa, a gente não toma posse, a gente não declara. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Olha só o que esse texto está dizendo. Que eu e você nos tornamos participantes da natureza de Deus. Ou seja, tu tem a presença do Espírito Santo, o Deus habitando em você, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, o texto está dizendo para nós que o Senhor já fez o que Ele tinha que fazer. Já concedeu para você. Mas ainda a gente Deus está fazendo a obra. Irmãos, eu não estou aqui para apontar uma flecha, uma espada e botar na tua garganta, porque isso serve para mim. Antes de Deus falar com a igreja, Deus fala com um pregador primeiramente. E foi o que o Senhor falou comigo. Então está fazendo a obra, está na hora de você avançar no poder do nome do Senhor Jesus. E a obra será feita, a porta irá se abrir. Porque toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então eu e você não estamos no Egito, eu e você não estamos no deserto, eu e você estamos em Canaã, em Cristo Jesus, pelo poder do nome de Jesus, em uma obra consumada, cheios do Espírito Santo, com uma palavra declarada ao nosso coração: agora ide, agora vão, avancem, tomem posse da terra, e eu sou com vocês. Eu sou com vocês. Nós estamos vivendo um novo tempo nessa igreja, nessa casa. E é um tempo da graça de Deus. Por isso que quando você olha lá na placa, quem gostou da placa lá? Amém? Como a bênção do Pai. Tem uma frase, ela tem um versículo lá embaixo. Cri, por isso falei. Não está escrito assim lá? Esse versículo está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Cri, por isso falei. Você é noite de você começar a crer e a falar. Crer e a falar. Nada vai dar errado. Está tudo certo, irmão, na tua vida. Aquilo que é errado está certo para você. Porque para Deus assim. Está dando tudo errado, não está certo. Está cooperando para alguma coisa. Está ensinando alguma lição. Está moldando alguma coisa, está sendo realizada. Eu criei por isso, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei por isso é que falei, também nós cremos e por isso também falamos. Então como é que você vai conquistar agora? Falando. Começa a falar, começa a declarar na sua casa a palavra de Deus, começa a declarar que a sua esposa é uma bênção, começa a declarar que o seu esposo é uma bênção. Começa a declarar prosperidade espiritual, material e intelectual na tua casa. E não amaldiçoar. Chega de ser vítima. O Senhor está chamando conquistadores. Chega. É para você conquistar. É para você se posicionar nessa noite. É para essa mensagem chacoalhar você por dentro numa noite como essa. Pastor, mas acabou aquilo, aí agora aqui isso, e agora aquele outro, e agora aquele outro. Tu é filho, tu é herdeiro, tu não é qualquer um. Você está entendendo isso? Mude a mentalidade, vamos mudar a nossa mentalidade. Não tem mais faraó para te chibatar as costas. Não. O faraó morreu. Quem governa sobre você é o Espírito Santo.
Ele tem um nome, é Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vamos conquistar. Tem uma rua aqui para ser conquistada, um bairro, uma cidade, uma nação. Tem nações que precisam conhecer da palavra de Deus. Quem vai fazer é o pastor, né? O líder lá, porque isso não é para mim, não, é para você. Você é o conquistador. Você. Eles tinham um líder que era Josué, mas todo aquele povo lá assumiu a responsabilidade. Irmãos, olha só como que é interessante isso. Eu já estou finalizando. Quando eles entraram em Canaã, eles foram circuncidados e eles foram combater contra uma cidade. Que cidade era essa? Não ouvi. Quem sabe? Era que tinha as muralhas lá, as muralhas de Jericó. O Senhor prometeu para eles que eles iam vencer, que as muralhas iam cair. E como é que a muralha caiu de Jericó? Quem sabe como que a muralha caiu? Eles armaram lá uma arma daquelas, como é que é, catapulta? E lançaram pedras contra a muralha? Não. Moisés recebeu a revelação de fazer uma bazuca naquela época, eles miralham contra a muralha? Não. Como é que a muralha caiu? Eles rodearam a muralha. Durante toda uma semana. E tocavam a corneta lá. Quando chegou no 7º dia, eles rodearam 7 vezes, tocaram a trombeta lá, o chifre, e eles gritaram. Quando eles fizeram isso, o que aconteceu? A muralha caiu. Como é que a muralha caiu? Falando e tocando a corneta. Por que tocar a corneta ali? O que significa o chifre de carneiro? Aponta para a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aquilo ali está falando que um animal morreu. E foi pego o chifre desse animal para agora bradar. Jesus morreu na cruz, consumou a obra. E agora, baseado nessa obra, eu e você declaramos e as muralhas caem. Lógico que depois eles venceram algumas batalhas com espada, com arco, com flecha, mas o Senhor estava falando, não foi o arco, não foi a força do braço de vocês, foi a minha palavra, foi o meu poder que lhes deu a vitória. Mas no contexto nosso, hoje em Cristo Jesus, as coisas serão transformadas na tua vida, através da sua confissão, através da declaração da palavra de Deus. É confessando a palavra de Deus. As muralhas vão cair, as coisas vão acontecer e você vai herdar a terra. A terra já é sua, amém? A terra já é de Cristo, a cidade é de Jesus já, a nação é de Jesus, pertence a Ele. Ah não, pastor, mas quem está no poder lá é as trevas. No findar das coisas, querido, tudo vai se dobrar aos pés de Cristo. Toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar, que somente Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai, tudo é dEle, tudo foi feito para Ele e para Ele. Para nós encerrarmos, para nós ceiar, Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hebreus capítulo 10, versículo 23, olha o que está escrito. Guardemos firme. O Senhor está falando com você aqui nessa noite. É para você guardar firme a confissão da esperança. Olha só, a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É sem vacilar. Como é que você vai se tornar um conquistador? Crendo e confessando. Crendo e confessando. Crendo na palavra, nas promessas e confessando na sua casa, no seu trabalho, sobre a sua família. Usando a sua língua. A sua língua é para abençoar, para profetizar, não para amaldiçoar. Nesse tempo que nós estamos vivendo, de tantas pessoas enfermas, com a sua saúde abalada, você é diferente, amém? Nós somos, você tem que crer dessa forma.
E você tem que declarar, eles estão ficando doentes, mas aqui ninguém vai ficar. Porque a gente está debaixo do sangue do Cordeiro. A minha casa é uma bênção de Deus, a minha vida é uma bênção de Deus. Nós temos que acreditar. Eu fiquei, irmãos, enfermo esses dias, vocês viram. Mas nós temos que acreditar. Nós temos que confessar. Essa é a nossa porção da parte de Deus. Talvez Ele não vai fazer a obra, vai esperar que você se posicione. Concedeu a você a chave, a autoridade nas suas mãos. Agora Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: avance, avance. Ei, eu não vou estar mais na sua frente não, eu vou estar atrás de você, te guardando, te projetando. Agora eu estou esperando uma igreja madura, filhos maduros, filhos que vão avançar, uma liderança que vai avançar, e que não vai mais ser vítima, que não vai ser mais dodói, que não vai mais ser, sabe, magoadinho, machucadinho, não. Está chamando leões e leoas, filhos e filhas maduras, que vão avançar e tomar posse da terra. E vidas serão impactadas através da sua postura, da nossa postura a partir dessa noite. Coloque-se de pé nessa noite. Você é um conquistador. Você está em Cristo Jesus. Na Canaã espiritual. E as maravilhosas promessas da parte de Deus já foram doadas a você. As mais belas promessas, poderosas. A palavra de Deus diz que em Cristo nós temos o sim. Todas as promessas de Deus em Cristo, eu e você temos o sim. Pastor, eu tenho um chamado para ser um evangelista, pastor. Pastor, eu tenho um chamado para ser um profeta, pastor. Pastor, eu tenho um chamado para ser um apóstolo. Pastor, o Senhor me chamou para ser um pastor. O Senhor me chamou para ser um mestre. Ele está dizendo para você nessa noite: avance e conquiste. Não fica esperando que Ele vai trazer e vai derramar uma unção poderosa sobre você, e de um dia para outro você vai subir nesse altar em uma outra igreja talvez, e multidões vão te ouvir. Tu vai ter que aprender a avançar e conquistar a terra. É assim para todos, não há uma exceção. É assim para todos. Tu vai ter que aprender, queridos, com os ambientes. Vai ter que estudar, vai ter que orar, vai ter que interceder, vai ter que crescer e se colocar nesse lugar de maturidade em Deus. Ou você tem um outro caminho da vitimização. Tadinho de mim. No deserto, talvez, lá no Egito era melhor. Ah, que saudade. Quando eu tomava aquela cachaçinha, quando eu ia para balada. Uma saudade, agora eu estou na igreja, é só luta, é só provação, é só luta. Mentalidade escrava, mentalidade de faraó, de escravidão. Não posso tomar minha cervejinha, Adriano. Meu sorvetinho lá. Fechou, comenta, vai embora. Mudar, irmão, mudar. A terra está aí, conquiste a terra no poder do nome de Jesus. Eu quero declarar uma prosperidade. Você vai conquistar, querido. Todas as áreas da tua vida espiritual, em tudo, querido, você vai avançar. As portas vão se abrir. Vão se abrir porque tem que se abrir, porque Deus é soberano e poderoso. Em nome de Jesus. Quem vai conquistar aqui? Quem está mudando a mentalidade nessa noite? Não é para ficarmos presos aqui. Tem uma cidade a ser conquistada para Cristo Jesus. Todos nós levantados com essa mentalidade, queridos, imagine. Não há igreja para suportar. Talvez vai chegar um momento que a gente vai ter que sair aqui, ó. Estamos saindo daqui, não tem mais espaço. Não tem mais espaço, estamos indo para um lugar que cabe 5.000 pessoas, porque não tem mais lugar para sentar. Se eu me posicionar, se você se posicionar, as coisas vão fluir e acontecer. Vamos orar, vamos agradecer, vamos bendizer.
Começa a orar, querido, começa a orar. Essa palavra, eu tenho certeza que o Senhor falou com você. Eu não vou chamar você aqui à frente, mas eu gostaria de fazer algo aqui nesse momento. Eu gostaria que você desse a mão para a pessoa que está ao seu lado. Pode ser um marido e mulher, não tem problema, mas dê a mão para uma pessoa ao seu lado. Dê a mão para uma pessoa, não fique sozinho nesse momento. E você vai profetizar sobre a vida dela, um tempo de conquista. Porque essa pessoa que está ao seu lado, ela não é mais uma vítima, ela é um conquistador. Há uma terra, há muito para se ganhar. Use a sua boca, pode ficar em 3, em 4, não tem problema, mas começa a declarar sobre a sua esposa, sobre o seu amigo, seu irmão, sobre o seu esposo, sobre a sua família, um tempo de prosperidade em todas as áreas, de conquista, de crescimento espiritual, de crescimento em todas as áreas. Começa a declarar, começa a profetizar, começa, porque você é um conquistador, você não é uma vítima, você não está no Egito, você está em Cristo Jesus. Ele recebeu toda a autoridade e Ele está dizendo para você: vai, ide, avance, eu tenho todo o poder, toda a autoridade. Começa a declarar, abre a sua boca, não seja tímido. Ele não deu um espírito de timidez para você, Ele deu um espírito de coragem, de poder, de ousadia. Oh, começa a declarar.